Hey guys, how are you? Tudo certo? I hope so. Espero que sim. Today we are learning about was and were. Hoje nós vamos aprender sobre o was e o were, que nada mais é do que o passado do verbo to be, do verbo ser e estar, ok? It's on Unit 10, é na unidade 10, page 30, na página 30. Come on! Let's start by reading the examples. Vamos começar lendo os exemplos, então vamos lá. Olha só. Now Robert is at work. Agora o Robert está no trabalho. At midnight last night, he wasn't at work. À meia-noite da noite passada, ele não estava no trabalho. He was in bed. Ele estava na cama. He was asleep. Ele estava dormindo. Então, aqui em cima, ó, last night, noite passada, now, agora. É o seguinte, como was e were são o passado do verbo to be, nós temos que lembrar que com algumas pessoas nós usaremos was e algumas pessoas nós usaremos were. A regra é a seguinte, se nós usamos no presente am e is, no passado nós usaremos was. Então, ó, I am tired, tá falando eu estou cansada, tá falando desse momento. Agora, I was tired last night. Eu estava cansada noite passada. Where is Kate? Onde está Kate? Perguntando sobre o agora. Where was Kate yesterday? Onde a Kate estava ontem? The weather is good today. O clima está bom hoje. The weather was good last week. O clima estava bom semana passada, ok? Então, onde nós usamos am, is no presente, usaremos was no passado. E onde usávamos are no presente, usaremos were. Então, ó, you are late. Que you are late. Você está atrasado. You were late yesterday. Você estava atrasado ontem. They aren't here. Eles não estão aqui. They weren't here last Sunday. Eles não estavam aqui domingo passado, ok? Aqui temos os casos nas sentenças afirmativas, negativas e perguntas. Vamos lá. Com I, he, she, it, utilizamos was. Com we, you, they, utilizamos were. Na negativa, olha só, podemos falar was not ou o mais comum, wasn't. Podemos dizer were not ou weren't, ok? Tentem sempre utilizar wasn't e weren't, que é o que eles mais usam. E na pergunta não vai mudar muita coisa. O que muda no presente? A gente não coloca o am, o is, o are na frente do pronome? Aqui vai ser a mesma coisa. Vou colocar o was antes do I, he, she, it. E utilizarei o were antes do we, you, they. Let's read the examples. Vamos ler os exemplos. Last year, Rachel was 22, so she is 23 now. Ano passado, a Rachel tinha 22 anos, então ela tem 23 agora. When I was a child, I was scared of dogs. Quando eu era criança, eu tinha medo de cachorro. Então, ó, was scared, eu tinha medo de cachorro, ok? I am scared of snakes. Eu tenho medo de cobra. I was scared of snakes. Eu tinha medo de cobra, ok? Next. We were hungry after the journey, but we weren't tired. Nós estávamos com fome depois da viagem, mas não estávamos cansados. Vão anotando as palavrinhas que vocês não conhecem aí no book de vocês. The hotel was comfortable, but it wasn't expensive. O hotel era confortável, mas não era caro. Expensive, ó, caro, e comfortable é confortável. Was the weather nice when you were on holiday? O clima estava bom quando você estava de férias, ok? On holiday pode ser de férias e holiday também pode ser feriado, ok? Your shoes are nice. Were they expensive? Seus sapatos são bacanas. Eles foram caros? And the last one, e a última. Why were you late this morning? Por que você estava atrasado esta manhã? Ok? Well,
We have the short answers here as well. Nós também temos aquelas respostas curtas, que eu pergunto para vocês, por exemplo, vocês estavam em casa ontem? Vocês podem me falar, sim, nós estávamos. Não, nós não estávamos. Não precisa repetir tudo. Sim, nós estávamos em casa ontem, ok? E vai ser o seguinte, yes, I, he, she, it was, né? Yes, we, you, they were. Já vamos ler os exemplos para ficar mais fácil. No, I, he, she, it wasn't. And no, we, you, they weren't. Então, ó, were you late? No, I wasn't. Você estava atrasado? Não, eu não estava. Was Tom at work yesterday? Yes, he was. O Tom estava no trabalho ontem? Sim, ele estava. Were Sue and Steve at the party? A Sue e o Steve estavam na festa? No, they weren't. Ok? Let's turn the page and do the exercises. Vamos virar a página e fazer os exercícios. Bem, aqui no primeiro. Where were these people at 3 o'clock yesterday afternoon? Onde estavam essas pessoas às 3 horas da tarde de ontem? Então, ó, number 1 é o example. Joe was in bed. O Joe estava na cama. 2. Jack and Kate. Olha só, eles estão no cinema, então vocês vão ter que escrever. Jack and Kate estavam no cinema. Ó, pensem que Jack and Kate são dois. Seriam eles. Então, they. A gente vai usar was ou were. Tentem sempre relacionar, ok? Normalmente, was é para... normalmente não. O was você só usa no singular, ok? E o were no plural ou no singular para o caso de você. You. Com you é sempre were. Então, escrevam onde cada uma das pessoas aí das figuras estavam. Number 6, and you. E você? Daí vocês falam, eu estava em tal lugar. 10.2, olha só. Write am, is, are, present, are, was, were, past. Seguinte, para a gente conseguir identificar se está no presente, no passado, a gente vai ter que identificar algumas palavrinhas. Que nem, olha só no primeiro, de olho, ó, batendo. Last year significa ano passado. Então, eu estou falando no passado. Last year, she was 22. So, she is 23 now. Olha só, now é agora. Então, estamos no presente. Vamos usar is. Number 2. Today, the weather. Olha só, hoje, o clima. Está dizendo today, hoje, presente. But yesterday, mas ontem, estava muito frio. Então, está falando de ontem, está falando do passado, ok? Tentem ver, então, essas dicas para saber se está no presente, se está no passado. Caso tenha alguma palavra que vocês não conheçam, podem usar um dicionário, procurar o tradutor ou me perguntar também, caso vocês tenham alguma dúvida. 10.3. Write was, were, or wasn't, weren't. Então, aqui já está contando, o enunciado já conta que está tudo no passado. Vai ter que ver se está na afirmativa ou se está na negativa. Vamos ver o primeiro exemplo. We weren't happy with the hotel. Nós não estávamos felizes com o hotel. Our room was very small. Nosso quarto era muito pequeno. And it wasn't clean. E ele não era limpo. Ok? Olha o segundo. Mark, alguma coisa, at work last week. Because he, ill. O Mark, alguma coisa no trabalho semana passada, porque ele, alguma coisa, doente. Então, vamos lá. He is better now. Ele está melhor agora, está contando aí. Então, vocês vão ter que escrever. O Mark não estava no trabalho semana passada porque ele estava doente, ok? E tem que fazer isso em cada uma delas. Last one, 10.4. Write questions from these words plus was, were. Put the words in the right order. Escreva perguntas com essas palavras, mais o was e o were. Coloque as palavras na ordem correta. Então, é o seguinte, já tem aí, entre parênteses, as palavras que vocês vão utilizar.
Vocês só vão ter de adicionar o was e o were e desembaralhar aí para formar a estrutura correta da pergunta. Por exemplo, number 1, late, you, this morning, why? Atrasado, você, esta manhã, por quê? Então tem que arranjar aí para perguntar, por que você estava atrasado esta manhã? E olha só o exemplo. Why were you late this morning? Ó, quando tem as palavras porquê, o que, quando, onde, elas vêm antes. É a primeira coisa que vocês vão colocar. Depois vai vir o verbo, o was, were, depois o pronome, que nem era no presente, ok? É sempre essa ordem. Se tem pronome interrogativo, quando, porquê, o que, vem primeiro, depois o verbo to be, depois o pronome. E caso não tenha pronome interrogativo, começa com o was e o were, tudo bem? Então, ó, vocês vão ter que fazer as perguntas, que nem na 2. Difficult your exam. Difícil sua prova. Então, vai ter que perguntar, a sua prova estava difícil? And that's it. E isso é tudo. Não muda muita coisa das regrinhas, né? Se você for comparar com o verbo to be no presente, o am, is, are. Continua, na verdade, a mesma coisa. A única diferença é que agora está demonstrando o passado, mas a ordem do verbo to be, a ordem do pronome na afirmativa, negativa, interrogativa vai ser a mesma, ok? Caso vocês não tenham entendido, tenham alguma dúvida, é só me mandar mensagem, é só entrar em contato comigo, ok? But I hope you guys understand almost all of it. Eu espero que vocês tenham entendido pelo menos quase tudo, ok? Mas, sem problema, qualquer dúvida, só entrar em contato comigo. Bye, guys!